E aí, galera, tranquilo, numa boa? Então, esse é meu primeiro vídeo após as festas natalinas. E estou me recuperando, né? Aquele tiozão famoso, né? Que vem no final de semana e fala sem pensar. Aquele tiozão que aprende tudo pela internet, aquele tiozão que aprende tudo pelos meios de informação tradicionais e sai falando as suas verdades. Esse tiozão me abraça, né? E diz: "E aí, como é que tá o teu partido?" E aí, a partir de aí, né, deste momento ele fala, né, as coisas mais improváveis de alguém dizer sobre um assunto que desconhece, né, que é a política. No caso dele, né, principalmente um assunto que realmente desconhece. Mas deixou durante a sua fala bem clara a sua posição orgulhosa de xenófobo, deixou a sua posição orgulhosa de terra plana, deixou a sua posição orgulhosa de ser um defensor da família tradicional, defensor dos bons costumes, da família tradicional e etc. É evidente que, sob o espírito natalino, é importante, né? Ou foi importante manter a calma, a dignidade, a fraternidade, só para dizer que nada ocorreu, mas ficou a reflexão para o dia seguinte, né? De mim para mim mesmo e vocês que agora me assistem, ficou a reflexão. Como pode tantas pessoas defenderem a violência, a homofobia, enfim, tudo isso de ruim, né, que a nossa sociedade ainda produz? Como pode defender e defender de forma orgulhosa, de certa forma, como no caso do meu tiozão aqui, o tiozão, como se ele fosse o poderoso, né, o empoderado que está defendendo uma posição acima em relação aos que estão abaixo. Pois no outro dia me lembrei de algumas possibilidades. Lembrei-me do Nietzsche. Lembrei-me do Nietzsche, quando ele fala em vontade de poder, em que ele diz que as pessoas, o ser humano, as pessoas, os seres humanos, os animais, os seres vivos, têm uma vontade de potência, ou vontade de poder, vontade de potência, que é a semente tem a vontade de ser a árvore que tem vontade de crescer. O ser humano tem a vontade de ter mais vida. O ser humano tem vontade de ser sempre mais. E a natureza é isso, né? Uma vontade de ser sempre mais. A parte boa é o crescimento, a parte ruim é que se alguém não pode tanto mais, ele vai ser eliminado. Mas de uma maneira, assim, diria Nietzsche, abre aspas, natural, fecha aspas, porque é assim, essa é a dura realidade, a vontade de poder. Portanto, no ser humano racional, a vontade de domínio, que não é necessariamente má, mas é a vontade. Se tu trabalha, quer ser o chefe, se tu quer ser o chefe, tu acaba querendo ser o mais que isso, e acaba, é aquela vontade de crescimento para todos os lados. Me lembrou muito isso, essa vontade de crescimento, quando esse tiozão fala. Por outro lado,
também diz, Nietzsche nos alerta, que os sujeitos fracos, que os sujeitos incompetentes, que aqueles sujeitos que percebem em si um desfavorecimento, ou seja, ele quer crescimento, mas ele não consegue, né? Ele vai usar de artimanhas, ele vai ser um sujeito de má fé, vai ser aquele cara torpe que vai tentar o crescimento de uma forma fraca, de uma forma temerosa até. E o sujeito que sente em si a força de conseguir, ele é honesto, ele é forte, ele é bravo, porque ele diz, porque ele faz, ele pode dizer, porque ele tem potência, ele consegue. Também lembrei-me, e neste momento se fala muito em Paulo Freire, né? Paulo Freire, que foi acusado de ser um energúmeno, mas o Paulo Freire, lá na Pedagogia do Oprimido, ele diz que o oprimido traz dentro dele o opressor. E que o oprimido precisa reconhecer em si esse opressor, né? Porque ele acaba oprimindo as pessoas. Então, todos podem ser opressores. Não precisa de grandes poderes para ser opressor. Então, aqui, pensem, um Nietzsche de um lado, dizendo vontade de domínio, vontade de potência, vontade de crescimento. E de um outro lado, a ideia de Paulo Freire de que o oprimido contém em si um opressor que deve ser educado. O oprimido contém em si um opressor que deve ser educado, deve ser sublimado. Agora, percebe-se que os tiozões da vida, eles têm, eu posso encontrar neles esses dois elementos teóricos: vontade de potência e o oprimido tendo dentro de si o opressor. E aí percebo que o presidente atual, o governo atual, ele se comunica com o opressor que está dentro do oprimido. Ele se comunica com essa vontade de potência que nós temos. Ele se comunica, quando ele fala da violência, quando ele fala da tortura, quando ele fala da homofobia, quando ele fala que tem que matar, ele está se comunicando com esses elementos que eu tenho, que tu tens, e que pessoas que não conseguem sublimar a sua vontade de potência ou o opressor que tem dentro de si, sublimar para alguma coisa útil, boa, no sentido de qualificar a sociedade, acaba se tornando esse sujeito aparentemente poderoso, mas que é vil, que é este opressor que está dentro do oprimido, mas que, sabendo-se fraco, é vil, é torpe, é aquele que não tem coragem de dizer a que veio e acaba ouvindo o discurso do governo e o defende, porque tem lá um defensor em cima dele. Se encobre sob o manto de um governo para poder falar. E, portanto, sobra 25%, 30% da população brasileira que consegue defender, consegue se sentir forte, porque se irmana nesse discurso de ódio, nesse discurso que traz a ausência de audição, que traz a surdez. Porque quem ouve e se encanta, quem estimula essa vontade de potência, sendo fraco, a quem oprime, sendo um oprimido, ele ouve, ele se encanta e não ouve mais ninguém. Portanto, ele se afasta da ciência,
ele se afasta dos direitos humanos, ele se afasta da legalidade, ele é como uma água turva que escorre por todos os declives, por todos os buracos possíveis para se expandir. Tenta o tempo todo ficar defendendo aquilo que não é possível defender. E por que ele defende isso? Porque ele está encantado, porque sua vontade de potência adoentada e o opressor que está dentro dele está sendo reconhecido, está sendo valorizado por um governo que vive disso, da hipocrisia, das pessoas fracas, das pessoas vis que se sentem fortes, se sentem verdadeiras, se sentem poderosas, amparadas por esse governo que tem, por sua maior qualidade, saber comunicar-se com a vontade de potência adoentada e com o opressor que está dentro do oprimido. Ele conseguiu, e nesse sentido, ele obteve sucesso. E nós vimos, portanto, os tiozões da vida sempre na agressividade e na ofensiva. Mas tenhamos paciência, porque não há mal que dure para sempre. Um abraço e até a próxima.